Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam acompanhando as nossas aulas direitinho e compreendendo os assuntos que nós estamos estudando, certo? Nós ainda não encerramos esse capítulo que nós adentramos na nossa última avaliação, antes dessa que vocês fizeram essa semana, tá? Então a gente vai continuar aí o estudo nele, falando sobre as avaliações. Espero que vocês tenham ido bem. E para além das avaliações, espero que vocês tenham compreendido os assuntos que nós estamos estudando, tá? Espero que vocês tenham entendido cada uma das partes que nós trabalhamos anteriormente. Voltando de mais uma semana, nós vamos deixar de falar um pouco sobre triângulos, porque caso vocês não lembrem, né, devem lembrar. Nós estávamos falando exclusivamente sobre os triângulos. Nós falamos sobre suas classificações, sobre o que precisamos para que 3 medidas sejam consideradas triângulos, falamos sobre as suas medidas internas e externas, falamos sobre várias outras coisas, inclusive sobre as suas semelhanças. Por isso, para dar continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre os quadriláteros, que também são polígonos, mas diferentes dos triângulos. E para a aula de hoje, vocês devem abrir o livro na página 125, pois vamos começar. Livro aberto na página 125, vamos então falar sobre os quadriláteros. Primeiro, assim como a gente fez nos triângulos, eu vou definir para vocês aqui essa questão relacionada aos polígonos, tá? O polígono é nada mais, nada menos do que uma figura plana, como eu já expliquei para vocês. Figura plana é a mesma coisa de polígono. E aí nós já estudamos dessas figuras planas, claro, em anos anteriores, nós vimos todas elas, vários detalhes sobre cada uma delas, os vértices, as faces, as arestas, aprendemos sobre esses detalhes. E aí, anteriormente, nós estávamos vendo tudo sobre os triângulos. Agora, sobre os quadriláteros, vamos começar. Em anos anteriores, nós vimos que os quadriláteros são polígonos, ou seja, figuras planas, que têm 4 lados, que também são considerados arestas, tá? Lado e aresta são as mesmas coisas. 4 vértices, 4 ângulos internos e 4 ângulos externos. A gente pode fazer aqui uma breve associação aos triângulos com relação à quantidade. Tudo que o triângulo possui, seja lado, vértice, aresta, ângulo, é em 3 quantidades. Já o quadrilátero, tudo que ele possui é em 4 quantidades. São 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos externos e 4 internos. Vamos tomar então o quadrilátero a seguir, que é o quadrilátero ABCD. Por que ABCD? Porque ele parte do vértice A ao vértice B, ao C e termina no D. Todo o nome do quadrilátero que nós damos, ou dos polígonos de modo geral, é dado de acordo com os vértices que ele possui, como o jogo de ligue os pontos. Nós vamos ligar os vértices da figura e os 4 vértices, no caso do quadrilátero, que ele possuir, juntos formarão o nome dele. E aí nós teremos aqui a exposição de alguns de seus elementos. Observando esse quadrilátero, a gente pode definir seus 4 lados. O lado de uma figura plana é formado pela junção de 2 de seus vértices. Por exemplo, se eu pegar o ponto A, nesse caso aí desse quadrilátero, e ir até o ponto B, nós teremos o primeiro lado da figura, que é o lado AB, certo? E a gente representa pelas letras A e B maiúsculas e uma barra em cima, que significa segmento de reta AB. Se eu for de B até C, eu terei o lado BC, também representado pelas letras B e C maiúsculas e um segmento de reta em cima. Do ponto C, eu vou partir até o D, que é o terceiro lado, representado pela letra CD, e do D eu volto para o meu ponto A. Então aí a gente já conseguiu formar
os 4 lados do nosso quadrilátero, lado AB, BC, CD e AD. E aí nós teremos os 4 vértices, que nós já verificamos a existência ao montar os lados. Vértices A, B, C e D, que são os pontos em que nós ligamos aí para formar a figura. Temos os ângulos internos. Internos quer dizer na parte de dentro. De quem? Do quadrilátero, é claro, porque é a figura que nós estamos estudando. E os ângulos internos a essa figura são ângulos A, B, C e D. Diferente de vértice, por favor. Os vértices são representados pelas letras maiúsculas. Os ângulos pelas letras minúsculas acrescentadas de um acento circunflexo. Então, é o ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D, certo? Temos aí 4 ângulos externos, ou seja, que estão do lado de fora da figura, do lado de fora do quadrilátero, que são eles E, F, G e H, também representados por letras minúsculas e acento circunflexo. Então como eu vou saber qual ângulo é externo e qual é interno? Bom, isso só pode ser identificado visualizando a figura precisamente falando, claro, certo? Eu só vou saber que um ângulo é interno quando eu verificar que ele está na parte de dentro da figura. E só vou saber que ele é externo quando eu verificar sua existência na parte de fora da mesma. E o que nós não falamos ainda sobre as diagonais. O que são diagonais? São retas que cortam o polígono, ligando um dos vértices ao vértice oposto. E para descobrir as diagonais de um polígono, como nós já estudamos, nós pegamos a quantidade de lados que ele tem e subtraímos 2. Como o quadrilátero tem 4 lados, subtraindo 2, temos como resultado o número 2, quer dizer que ele vai possuir 2 diagonais. Uma que vai do vértice A ao ponto C, que é essa reta representada aí em vermelho, que vocês estão vendo, e a outra diagonal que vai do ponto B ao ponto D. Bom, vamos associar agora esse quadrilátero que nós estamos estudando ao triângulo. A gente vai sair um pouco de triângulo, mas não vamos abandoná-los totalmente. Como assim? Quando a gente divide um quadrilátero por suas diagonais, nós conseguimos dividi-lo em 2 triângulos. E a gente já aprendeu, já definiu que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo que seja vai ser 180. Se um quadrilátero é formado por 2 triângulos, ou seja, teremos aí 2 vezes 180, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser igual à soma das medidas dos ângulos de 2 triângulos. Como assim? Olhem só. Nós temos aí o quadrilátero ABCD e nós traçamos uma diagonal de A até D, que dividiu esse quadrilátero em 2 triângulos, como vocês podem identificar na imagem. No primeiro triângulo, ABD, nós temos os ângulos internos A, E e F. A soma deles dois tem que ser igual a 180, porque ele é um triângulo. No segundo, nós temos os ângulos internos C, G e H. A soma deles também terá que ser igual a 180. Mas são triângulos diferentes. Ainda assim, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. 180 mais 180 é igual a 360. Portanto, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, qualquer figura que tenha 4 lados, vai ser igual a 360. Como a gente já entendeu essa definição aqui, vamos dar continuidade partindo para as classificações dos quadriláteros de acordo com algumas de suas características. Em relação a certas características dos lados desses quadriláteros, nós podemos classificá-los de 2 maneiras diferentes, ou como paralelógramos ou como trapézio. Quem serão os paralelógramos? Esse primeiro quadrilátero é um paralelógramo,
Por quê? Porque se a gente associar dois pares de seus lados, por exemplo, eu vou pegar o lado AD, que é o lado de cima, e o lado BC, que é o lado de baixo. Eles dois são paralelos um ao outro. O que é isso? Se eu fizer a continuação de suas retas, elas não vão se tocar em nenhum ponto. O mesmo vai valer para os lados dos laterais, AB e CD. Também serão paralelos. Então, para que um quadrilátero seja considerado paralelógramo, ele tem que ter dois pares de lados paralelos. Já para ser trapézio, ele vai ter apenas um par de lados paralelos. Vejam só, o lado AD, que é o lado de cima, é paralelo a BC, que é o lado de baixo. Por que isso não acontece com AB e CD? Porque se nós continuássemos a reta, existiria um ponto de encontro entre elas. Como vocês podem perceber aqui, ó. Portanto, não são paralelas. Bom, existem também, claro, quadriláteros que não são nem paralelógramos e nem trapézios, como esses da imagem que vocês têm aí, certo? Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje sobre esse segundo tipo de polígono, que é o quadrilátero, ok? E aí, para colocar em prática tanto a classificação quanto a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, vocês devem responder os exercícios que começam na página 126 e vão terminar na página 129. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato e até amanhã na nossa próxima aula.